Olá, boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão hoje? Eu tô aqui olhando, assim, o cabelo é metade aqui, metade ali. Como é que vocês estão hoje? Bom, vamos falar hoje sobre tomada de decisão dentro da nossa jornada sobre o medo, né? Tô esperando as pessoas entrarem. Agora começo a falar logo o que eu tô fazendo, né, para quem tá vendo depois. Esperar eles entrarem. Você não sabe ainda, caiu de paraquedas e começou a ver essa live, né? Depois do ao vivo. Dei uma maratona de 14 dias, apenas falando sobre medo, triturando um pouco sobre eles, um pouco, porque tem tantas razões, tantos motivos que às vezes a gente não sabe de onde eles vieram. E aí? Qual é o principal medo, né? O que está acontecendo? Então temos um grupo no Telegram, né? Um grupo de apoio, onde os replays das outras lives estão lá, né? E vai ficar disponível até o final, que é o último dia, será no dia 21, né? O último dia será no dia 21, e aí depois, 24 horas depois, ainda está disponível. E vamos que vamos. Entrando as pessoinhas, vou enviar aqui para algumas pessoas. Tem como, se você estiver vendo depois, tem como você passar Vou começar. A gente vai falar hoje sobre tomada de decisão. O que tomada de decisão tem a ver com medo? Eu estou colocando aqui como a tomada de decisão como um dos pontos de origem do medo, né? Tomada de decisão, ela desperta uma resistência que ainda não está presente. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, agir, oi, boa tarde, toda vez que você tem que ter uma tomada de decisão, o medo vem. E durante a tomada de decisão, é normal sentir medo, tá? É uma situação onde é completamente factível, é completamente natural ter o medo do desconhecido. Como já falei dos tipos de medo, isso entra nos medos transacionais, né? Transcendentais, né? Que são geracionais. É um medo primitivo. E tudo que eu me coloco na fronteira da minha zona de conforto, eu vou ter o medo do novo, medo se vai dar certo, medo se eu vou assumir as responsabilidades, se eu vou ter competência para isso. A ideia aqui é você não se barrar. Já sabe que toda vez que você tomar uma decisão, você vai ter que encarar isso de alguma forma. Ao tomar a decisão, você vai ter que pensar em alguns fatores. Aqui dessa decisão vai mudar na minha vida. Eu quero esta mudança? Ou eu não quero essa mudança? O que o medo está tentando me alertar? O medo está tentando dizer que vai mudar as coisas. Tá, mas às vezes é isso, exatamente isso, necessariamente isso, o que você quer. Que mude alguma coisa. Tomada de decisão parte da nossa maturidade. A partir do momento que eu tenho responsabilidade, a partir do momento que eu entendo o meu papel, eu tenho que assumir as responsabilidades das minhas ações, das minhas decisões e dos meus processos de mudança. Se eu for pedir algo a alguém, eu preciso esperar o sim e o não. Mas se eu acho que o não vai ser tão dolorido, ao ponto de eu não suportar esse não, tá faltando um pouco de maturidade emocional. Olá, tá faltando um pouco de maturidade emocional. E essa maturidade emocional é que vai ajudar nesse enfrentamento, nessa coragem. Então, pensa todas as vezes que você teve que tomar uma decisão na tua vida. Provavelmente, nenhum desses momentos você não teve um receio, uma resistência, um medo. Isso só prova que você
que teu sistema funciona, seu sistema instintivo funciona. Mas a partir daí, ele só serve assim, para alertar. Tá, eu vou fazer algo novo, talvez eu preciso me preparar, talvez eu precise conhecer mais sobre algum assunto, talvez eu precise me preparar mais financeiramente para fazer determinada coisa. É para isso que ele serve, é um alerta, tá bom, o que eu preciso me organizar. E não para dizer assim, eu não tenho, vamos supor que seja financeiro, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir. Não, tá, então eu tenho que me preparar para isso. Como eu posso me preparar para isso? E aí vão ter outras tomadas de decisão. Isso se chama maturidade. Quando quem decide tudo pela gente, quem decide a maioria das coisas pela gente, quando é os nossos pais, né? Ou quando é nossos professores, nossos mentores, nós abrimos mão da nossa capacidade de aprender sobre o nosso sistema emocional, sobre o nosso sistema de pensamento, nossas redes neurais, como é que elas funcionam, porque eu estou sempre esperando que outra pessoa diga para mim. A partir do momento que eu assumo as responsabilidades das minhas ações, sendo elas boas ou ruins, eu vou ter um receio, sim, uma responsabilidade, sim. E assumir essa responsabilidade está diretamente ligada a uma coisa que eu vejo muita gente falando que quer, muita gente dizendo, eu gostaria muito de ser livre. Se eu estou numa gaiola sendo alimentada, se eu estou numa gaiola onde eu tenho espaço confinado, eu não sou livre, mas também não tenho responsabilidades. Eu sei que meu alimento vai vir, eu sei que a água vai vir, eu sei que minha vida vai estar preservada de alguma forma, mas eu não tenho uma coisa chamada liberdade. O problema é que quando queremos liberdade, mas não queremos a responsabilidade daquilo. Eu quero a liberdade de ter a ação, eu quero uma liberdade financeira, eu quero uma liberdade emocional, eu quero uma liberdade no meu relacionamento, eu quero uma liberdade de poder falar o que eu quero. Porém, para ter esta liberdade, eu preciso de assumir a responsabilidade de como eu falo. Eu preciso assumir a responsabilidade de como eu vou colocar a minha emoção com relação àquilo. E também a responsabilidade de receber um não. E tá tudo bem. E também a responsabilidade de receber um sim. E tá tudo bem. Porque foi uma coisa que eu quis. E aí chega o medo, ele ativa e pode te embarrear a fazer alguma coisa. O medo não ativa só porque você tem medo de receber um não, mas também o medo de receber um sim. Porque a partir do sim, as coisas podem mudar na tua vida. Obrigada. A partir do sim, as coisas podem mudar na tua vida. A partir do sim, as coisas podem tomar um rumo completamente diferente. E aí encontramos outro receio, outro desafio. A vida é feita de desafios cada vez que a gente vai evoluindo. E essa evolução não precisa ser uma evolução que todo mundo esteja vendo, mas às vezes é uma evolução dentro da tua maturidade. Dentro de como você percebe as coisas, de como você percebe o que está acontecendo. Então, uma das razões hoje que eu quero conversar com você sobre medo é desse motivo de tomada de decisão. Porque às vezes tomamos decisões baseadas no medo. As decisões que tomamos baseadas no medo são decisões que pode sim te motivar a fazer alguma coisa. O medo também funciona como um motivador, tá? Não vou negar isso. Eu vi várias pessoas fazendo coisas muito difíceis de serem feitas por causa do medo. Não vou dizer se essas coisas são boas, se essas coisas são ruins, mas fiz coisas muito difíceis, muito sacrificantes por causa do medo. O problema de ter o medo como um principal motivador, né? Eu não faço isso porque eu tenho medo, eu sou uma boa pessoa porque eu tenho medo. Ele te esgota.
Você tem medo de que se você... Olha só, um outro medo. Você tem medo de que se você não tiver medo, você não será uma boa pessoa. E isso é tão doido que fica aqui na nossa cabeça no background, né? Nos fundos, na coxia. E a gente nem tem noção que isso está balizando algumas ações. O medo, ter medo de ser alguma coisa. O medo, ele como motivador, ele esgota, ele tira a tua saúde. É você estar o tempo todo fugindo do perigo e não indo em direção àquilo que você quer. Eu estou fugindo de um perigo, mas acontece que às vezes o que eu quero está no mesmo sentido dessa fuga. Mas a intenção de como você caminha vai te dar forças para conseguir. Quanto mais claro, mais dividido entre o que é um fato e o que é um julgamento, você vai conseguir perceber assim, o que é um fato diante dessa minha tomada de decisão e o que é um julgamento dos outros, um julgamento, e aí nesse julgamento você divide o que é o meu julgamento, o que é um julgamento da minha família, o que é um julgamento... E desses todos os julgamentos que tem diante da tomada da sua decisão, alguma dessas pessoas realmente sabe sobre isso? Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Eu vou pegar a opinião, o julgamento de alguém que nunca, na hora de fazer, de alguém que nunca fez um bolo, que só viu receitas. Essa pessoa pode conhecer alguma coisa, eu vi uma receita tal, uma receita tal. Mas só quem fez sabe que, por exemplo, você misturar a farinha, misturar todos os secos primeiro, vai dar um resultado diferente de você ir apenas colocando as coisas de uma maneira solta. O resultado da massa é diferente, apesar de todos os ingredientes serem os mesmos. Então, até na hora de você avaliar o comentário de alguém, a opinião de alguém, dá uma olhada. Será que essa pessoa já passou por alguma coisa? Ou será que ela estudou sobre isso? Porque quando você está tomando as decisões, você precisa também ter alguma orientação. Vamos supor que você tem teu emprego fixo lá e daí você resolveu, eu quero montar o meu negócio. Tá, você quer montar o seu negócio, por quê? E aí você avalia. Isso você avalia antes de colocar para outras pessoas que nunca abriram um negócio. Ou elas vão dizer que é legal, ou elas vão dizer que não é legal, mas não tem uma experiência sobre isso. E aí vem um outro detalhe. Quando você conversa com outras pessoas sobre... Isso pode ser também sobre relacionamentos. E aí do relacionamento ainda fica um pouco mais complicado, porque cada um tem uma vivência. Mas quando você conversa com outra pessoa, antes de você ter chegado a algumas conclusões, você é muito influenciável. Nós somos influenciáveis pela opinião dos outros, alguns em maior grau, outros em menor grau. Até aquela pessoa que diz, mas eu não faço tudo o que todo mundo está falando. A partir do momento que você decidiu fazer o contrário, porque todo mundo está falando para fazer de um jeito, e você decide fazer o contrário, porque todo mundo está falando para fazer desse jeito, você já está sendo influenciado por essa pessoa, por esse grupo de pessoas. Então, ser rebelde por ser rebelde também não ajuda. Então, qual a intenção você está indo nessa tomada dessa decisão? Está fugindo do negativo, sendo motivado pelo medo, ou está sendo motivado por algo que você escolheu, por algo que você quer? Pode não ser algo necessariamente só para você. Eu estou indo porque eu vou conseguir fazer isso para mim, vou me sentir muito feliz, realizado. Mas eu posso estar indo em busca de algo que vai ajudar a minha família. Eu não estou indo por medo, estou indo porque eu escolhi fazer isso. Nessas horas, o medo pode funcionar como motivador de novo, né? Estou repetindo isso, mas evita o medo como motivador. Evita que o medo de ir ao inferno seja inferno metafórico, inferno espiritual, inferno físico. Que esse medo seja o teu orientador.
mas que a busca por um lugar melhor, a busca por uma situação melhor, a busca seja o que está te conduzindo. Nesse meio, tem um outro fator que se chama ansiedade. Eu tenho uma ansiedade pelo meu futuro. Eu tenho a ansiedade de como será a minha situação daqui a alguns anos. Eu tenho a ansiedade para que as coisas aconteçam agora, porque falta um pouco de paciência. Mas a ansiedade ela não está só ligada às só expectativas futuras, né? Ela está ligada a expectativas futuras. Pode ser porque eu quero que aconteça agora, mas também pode ser que eu quero que não aconteça o meio do caminho. Olha só, estou ansiosa para que chegue logo, estou ansiosa para que chegue logo dezembro, mas eu não quero, e a ansiedade ela reflete um medo do meio do caminho para chegar até lá. Então eu quero que isso passe rápido. Isso é muito normal, por exemplo, ano passado minha irmã foi muito tempo internada, eu fiquei com ela, foi um caminho assim. Porém, tudo que a gente queria era sair do hospital. Era que chegasse logo o ponto, assim, não, tô doido que chegue esse ponto para sair do hospital. Porque o que podia acontecer durante o meio do caminho era pesado. Então, existe a ansiedade, assim, a ansiedade do medo do que possa acontecer antes de chegar no ponto que eu quero. Mas se eu não viver cada passo, eu não vou chegar no ponto que eu quero, com a qualidade que eu quero, com a qualidade do melhor que eu posso dar. Não, tem várias pessoas aqui que me acompanham, que não sei o que, até por causa da Gabriela, que é de concurso público, E eu já fui concurseira há um tempo, né? Então, tudo que a gente quer é que chegue logo a data da prova, que pare de ficar na nossa cabeça. Ah, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que estudar aquilo. Só que se eu não vivo esse momento até aquele dia, quando chegar aquele dia, eu não vou ter certeza que eu dei o meu melhor, porque durante o caminho eu estava o tempo todo pensando no final. O medo do que possa acontecer aqui pelo meio do caminho me atrapalha no meu objetivo final, mesmo ele sendo bom. Deixa eu ver aqui. A Marinha colocou: como lidar com tique nervoso, ansiedade demais. Bom, depende do tique nervoso, né? A gente tem vários tipos de tique nervoso. Primeira coisa, assim, se for uma coisa mais leve, preste atenção no teu corpo. Por exemplo, eu falo muito com as mãos. Quem está me acompanhando sabe que eu jogo minha mão para um lado, jogo minha mão para o outro. Eu sempre culpava, quando eu era criança, ter convivido com alguns italianos. Mas isso tem um outro nome, né? Por exemplo, eu, na PNL, sou tipo ilustradora. É como se eu estivesse desenhando o que eu estou falando. Tanto que eu pego, puxo, eu corto. Isso são coisas que quando eu tô, por exemplo, eu tô muito concentrada no que eu tô falando para eu não devagar, porque eu tenho muita informação sobre isso, por isso foi 14 dias. Por isso ficou mexendo, né? Tem muita informação e os 14 dias foram para poder passar com mais calma cada pedaço. Agora, entendi. Agora, quando eu consigo prestar atenção no meu corpo, quando eu paro para prestar atenção na minha respiração, os movimentos diminuem. Eu tô mexendo as minhas mãos e eu tô prestando atenção que eu estou mexendo as minhas mãos. Então, eu tô deixando elas falarem junto com a minha voz. Você colocou aqui, eu fico fazendo gesto com o rosto, com os olhos, piscando rápido. É como se fosse um tremelique, um bater a perna, o que você não controla. Mas a partir do momento que você começa a perceber, você precisa perceber primeiro no corpo, tá? E ao perceber, percebe aonde está a tua respiração. A ansiedade, ela respira, né? Tudo que
que vai te tirar do teu rumo, a respiração ela fica aqui em cima. Ela não chega no diafragma. Ela fica aqui em cima, você respira rápido. Concentra na tua respiração normal. Não estou nem ensinando outros tipos de pranayama, outras contagens de respiração. Mas só de você prestar atenção na tua respiração quando você estiver nesses momentos, né? Sentir que o olho está tremendo muito, ou que eu estou fazendo gestos, ou que os dedos, às vezes os dedos fazem assim, aos dedos dos pés. Algumas pessoas falam assim, que quando está muito nervoso, os dedos dos pés começam a dobrar, né? Fechar assim. E às vezes só percebe depois. Traga atenção para o teu momento presente. E o que isso tem a ver com a tomada de decisão? Eu tô alinhando, tá? O que a pergunta está na linha ao tema. O que isso tem a ver com a tomada de decisão? Você prestar atenção. Se você tem um tique nervoso durante esses momentos decisivos, a tua mente está fugindo de alguma análise. A tua mente está fugindo de algum processo que vai encostar num emocional, que vai encostar em alguma memória. Não quer que você tenha essa lembrança, não quer que você tenha essa emoção, é um sistema de proteção. E como ajudar? Toda vez que tomada de decisão, toda vez que sentir esses tiques de ansiedade, volta a atenção para a tua respiração. Volta a atenção para o teu corpo, como é que você está sentado, como é que você está em pé, como é que está a tua coluna. Às vezes você do nada se percebe meio torto. Se ajeita. A forma como nos portamos, a gente consegue mandar mensagens muito eficazes para a nossa mente. Olha, eu coloco meu ombro para baixo, eu olho para baixo, olho por cima, eu estou me colocando na posição de submissa, eu estou me colocando na posição de que eu aceito as ordens. Isso não significa que toda vez que está assim, é ruim, mas é isso que você quer nesse momento? Ou você está precisando de uma injeção de ânimo, ou você está precisando estar com o rosto liberado, sem nada no rosto, sem nenhum cabelo, nada. Às vezes até você mexer mesmo, sentir tremendo, você encostar. Isso vai trazer consciência para o teu momento presente. Tique nervosos, ansiedade. Eu estou vivendo em outro lugar que não o momento presente. Fez sentido para vocês que estão? Fez sentido? Fez? Tem alguma colocação, alguma coisa que estou colocando sobre tomadas de decisão? Pena que se eu perdi alguma coisa que alguém comentou. Ela tá perguntando se isso tem a ver com algum medo ou algum trauma, esses tiques. Sim e não. Depende da história de cada um, tá? Normalmente, esses tiques, ele é um processo ansioso. Ele é um processo onde minha mente está querendo fugir de algo. Pode ser algum medo que ainda não aconteceu, mas minha mente criou. Minha mente elaborou todo um plano complicado de como as coisas podem dar errado. Ou pode sim ser ocasionado por traumas repetidos, ou microtraumas, pequenos traumas, ou alguma coisa assim, que marcou a perda de alguém muito importante, um fato, talvez uma violência, algo possa sim, mas isso mais fazendo uma análise pessoal, isso que ajuda a entender isso melhor. Mas o que a gente pode ajudar com relação a essa ansiedade nesse primeiro momento é prestar muita atenção. Eu tô no meu agora, eu tô de fato prestando atenção no que eu estou fazendo agora, ou eu tô com a mente no passado, ou eu tô com a mente no futuro.
eu tô lembrando coisas que eu vivi, eu tô criando coisas para viver. Porque existem momentos que, olha, esse é o momento de eu relembrar o passado, de eu brincar, de eu jogar isso. E existem momentos que é um momento de planejamento. Olha, para a maioria das pessoas, né, principalmente quem está tratando de ansiedade, eu falo o seguinte: olá, eu falo o seguinte, tenha um espaço na tua agenda para o momento que você vai planejar o teu futuro. E assim, aqui é o momento de eu planejar o meu futuro, de eu sonhar, de eu delirar, de eu criar meu futuro. E toda vez que você estiver tendo que fazer alguma coisa, tendo que tomar uma decisão, e aí nesse momento a tua mente te joga para o passado, você volta, não, eu vou, mais tarde eu olho para você, agora eu estou fazendo isso. Ou então, te joga pro futuro. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, esqueci de fazer aquilo outro. Tá ok, eu vou lembrar de fazer isso, mas agora eu preciso terminar isso. Dani, falar é mais fácil, mas eu primeiro preciso que você tenha consciência de que você pode trazer sua atenção. E mais uma vez eu acho essa muito mais simples de fazer, e por ser simples as pessoas não fazem. Respira. Deixa o ar entrar e o ar sair. Sinta o ar entrando e o ar saindo. Relaxa teu corpo, solta teus ombros, imagina, se você não consegue visualizar, imagina que está afrouxando, que está se soltando e que você está aqui, presente, percebendo como você está, e volta a fazer o que você estiver fazendo. E volte a pensar, ou a estudar, ou a realizar, ou a tomada de decisão que você estiver tomando. Como hoje o ponto foi tomada de decisão dentro de um processo de medo, né? Dentro desse processo de medo, de tomada de decisão, tem uma outra coisa que você pode fazer quando você for tomar uma decisão que você sabe que vai exigir de você muita maturidade emocional. É uma pequena visualização onde você primeiro vai respirar, acalmar teu corpo, e você vai fazer o seguinte, você vai visualizar uma determinada cena da sua tomada de decisão. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Só que eu não quero que você crie a história, eu quero que preste atenção na tua emoção. Se você não conseguir identificar qual emoção você está sentindo, identifica pelo menos, eu me sinto bem ou me sinto mal? Se você se sente bem, já é um ponto a favor daquela decisão. Se se sente mal, respira fundo. Imagina que essa sensação ruim está saindo na tua expiração. Imagina novamente, para ver se você tem mais clareza do que é. Porque se sentir mal pode ser simplesmente porque deu certo. E aí vai mudar alguma coisa. Ou pode ser que você não queira aquilo. Mas tudo parte de uma consciência, de um processo onde você presta atenção quem é você, no que você quer e que momento que você está. Então, aí finalizar respondendo a pergunta da Larinha sobre se tem a ver esses tiques, essas coisas com o medo, algum trauma, ela tem relação, pode ter relação sim, porém é legal você avaliar, se autoconhecer, perceber quando isso acontece. O que está se passando na tua cabeça, na tua vida, quando esse tipo de coisa acontece. Ok? Bom, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui dos comentários. Então, vou repassar alguns pontos. Tomada de decisão. Minha decisão está sendo baseada no medo? O medo pode ser um motivador? Sim. Ele é um bom motivador? Não. Por que ele não é um bom motivador? Porque ele te esgota, te joga para baixo, te deixa com... É como se eliminasse teu poder, sabe? Sugasse o teu poder. Então você apenas aceita isso e vai. Então ele não é medo não é um bom motivador, ele nunca vai ser um bom motivador. Ele pode te levar a fazer alguma coisa, mas ele não traz o resultado emocional a longo prazo bom para você. Porque você vai estar sempre fugindo de alguma coisa, com medo de alguma coisa. Então,
tomada de decisão, eu estou fugindo do que eu quero ou estou indo em direção ao que eu quero. Lembrando que às vezes as duas coisas podem ter a mesma direção. A diferença é a intenção com que você está indo. E aí, nessa intenção com que você está indo, você percebe, tá, esse medo aqui, se eu tirar esse medo da jogada, eu continuo indo para o mesmo lugar? Se eu tirar esse medo da jogada, eu continuo querendo fazer a mesma coisa? Se eu tirar apenas a minha vontade do resultado final, o meio do caminho, eu tenho força o suficiente para encarar? Se eu não tenho, o que eu posso fazer para ter? Se é isso que você quer. E um outro ponto é de prestar atenção em você, prestar atenção no que você está fazendo, na tua respiração, nos teus movimentos. Eu fico brincando que eu fico fazendo essas coisas assim, eu só estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Mas às vezes não. Então, perceba como você está agora. Se teu corpo está mais jogado, se você está escutando com fone de ouvido, se você está com a cabeça pendendo para um lado, a cabeça pendendo para o outro, ou o corpo mais desengonçado ou em prontidão. Como é que está a respiração? E começa a se ajeitar. Sabe quando você começa a arrumar a tua mesa? Onde você trabalha, ou organizar suas coisas, arrumar teu guarda-roupa. É mais ou menos isso. Eu vou arrumar alguma coisa aqui. Eram esses dois pontos assim, principais de hoje, né? Que a gente falando sobre medo e pincelando a ansiedade dentro disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Colocar mais alguma coisa? Então, vou encerrando por aqui. Bom, para quem acompanha de noite, né, a live de numerologia à noite, hoje eu não vou fazer a live de numerologia à noite, mas eu vou escrever um texto sobre numerologia e colocar no feed, tá? E na quarta-feira que vem, que a gente vai ter terminado essa nossa saga sobre o medo, aí eu volto com as lives de numerologia, tá bom? Às quartas-feiras. Que isso aí era fixo já antes da gente falar sobre o medo. E se você ainda não tá lá no grupo, no link do grupo tá lá na minha bio e lá é um grupo de apoio, onde precisando de alguma coisa, coloco lá algum material para ajudar, alguma coisa específica. E tem os replays das outras lives que já estão disponíveis, vão ficar disponíveis até o dia 21, ou seja, até o dia 22, né? Terminamos no dia 21, vai ficar disponível até o dia 22. Obrigado, Márcia. Obrigada pela confiança. Bom, beijos. Até mais.